Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz um vídeo aí sobre, eu não sei se foi do Rivanildo, mas teve um rapaz que comentou que Olavo de Carvalho, apesar dos defeitos dele, ele tem um conhecimento muito superior ao meu. Apareceu um Olavete aqui no meu canal. Então, já que eu tenho feito vídeo de opiniões, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o Olavo de Carvalho, tá? A leitura que eu faço desse personagem e por que eu não gosto dele, tá? Pessoal, é o seguinte, o Olavo tem algumas características que ele sempre foi muito criticado, que para mim são banais. Como, por exemplo, o fato dele não ter feito uma faculdade, um ensino superior. Isso eu acho irrelevante, porque eu, por exemplo, eu também não tenho faculdade de teologia. Eu não tenho um curso superior. Então acho que isso não é limite para a pessoa aprender algo e até transmitir algo, tá? Você lembra daquele jovem negro que eu falei para vocês, americano, que ele fez o primeiro transplante de coração nos Estados Unidos? Ele também não tinha curso superior, mas ele teve a grande capacidade de aprendizado e conseguiu realizar esse feito. Então isso aí para mim é um pouco irrelevante. Outros criticam o fato dele ter sido astrólogo. Também acho irrelevante, até porque eu gosto um pouco de astrologia. Eu sou um dos poucos canais desses céticos que eu não vejo nada demais em astrologia. Até porque a astrologia, apesar dela não ser uma ciência, é só uma crendice, mas ela ajudou e contribuiu muito para o conhecimento de outras ciências, como a astronomia, que antigamente era uma coisa só, depois se dividiu, e a psicologia também bebeu muito da fonte da astrologia, para quem não sabe. Então hoje a astrologia é crendice, qual é signo, não sei o que, tá, horóscopo, mas ela já teve grandes contribuições que ajudaram a criar e originar outras ciências. Então o fato do Olavo ter estudado astrologia, eu também não vejo nada demais, tá? Agora a grande questão do Olavo é com relação à filosofia. Primeiro que o Olavo não é um filósofo como os outros filósofos são, tá? Não pelo fato dele não ter feito uma faculdade, mas é que a filosofia do Olavo, ela se resume à política. Tudo para ele é política, é comunismo, é marxismo, é comunismo, não sei o quê. Isso não é bem, é um tipo de filosofia, mas não é uma filosofia ampla, que nem filósofos que falam sobre o que é a vida, o que é o amor, o que é a morte, etc. O Olavo tudo era marxismo e comunismo. Você já viu aquele programa Alienígenas do passado, que tinha aquele cara lá, o George Tsoukalos, que é o grego, que ele só, tudo para ele era alienígena? É alienígena, é alienígena, é alienígena. O Olavo era assim, tudo para o Olavo era comunismo. Comunismo, comunismo, comunismo. Ele chegou ao absurdo, pessoal, de dizer uma vez que quem compunha as músicas dos Beatles era um comunista. Não era o John Lennon e Paul McCartney, era um comunista que compunha aquelas músicas dele, que os Beatles eram uma farsa. Rapaz, que comunista bom, hein? Talentoso para compor todas aquelas canções maravilhosas. Parabéns a esse comunista. Yesterday. Então, essa é a loucura do Olavo. Uma vez ele foi tentar refutar Albert Einstein com filosofia. Einstein era um matemático, que é uma ciência exata. Einstein lidava com números. 2 ao quadrado mais a raiz quadrada de 8 vezes 5 mais x, pi, não sei o quê. Einstein lidava com isso. Agora, para você refutar um Albert Einstein, você pode? Pode. Einstein não é um deus. Mas para você refutar o Albert Einstein, você tem que refutar com matemática. Tem que pegar os cálculos dele e ver se ele errou alguma coisa. Essa soma aqui o Einstein fez errado. Isso aqui inviabiliza todo o cálculo dele. O Olavo não, ele quis refutar o Albert Einstein com filosofia. É o mesmo que eu trazer aqui para vocês uma conta, por exemplo, sei lá, eu faço uma conta errada. 2 mais 2 são 5. Não, Ronaldo, filosofando bem, pelo seu lado comunista, não pode ser 5. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Então essa era a mente doentia do Olavo de Carvalho. Para quem não sabe, ele já pertenceu uma época a uma seita, que eu acho que é vinculada ao Islã, coisa assim, não sei direito, mas é um tipo de seita islâmica. E ele também já foi internado, acho que umas 2 ou 3 vezes em hospício. Só para vocês verem como é que é a mente dele. Então ele criou uma própria filosofia na cabeça e começou a se posar como filósofo. Tudo bem, o curso superior não importa, que nem eu falei, mas a filosofia dele era meramente política. E o problema da filosofia do Olavo, agora eu vou ter que entrar um pouco no campo político, para quem não gosta, é que o Olavo ele fazia um recorte só de um lado da realidade. Ele nunca falou a verdade toda para os seus seguidores. Eu vou explicar para vocês. Vamos começar com essa bobagem de direita e esquerda. Direita e esquerda começa após a Revolução Francesa, com a queda da Bastilha, com a decapitação do rei Luís XVI e de Maria Antonieta, aquela que falou assim, se o povo não tem pão, que comam brioches. Aí o povo, para restabelecer o novo governo, eles se sentaram ali à frente ao novo rei e eles se dividiram entre direita e esquerda, que eram 2 grupos que haviam na época, jacobinos e gerondinos. Os que estavam à direita do rei eram mais conservadores, a favor da igreja, da moral, dos costumes e da elite, eram os mais ricos. Os que se sentaram à esquerda do rei eram mais progressistas, eram a favor de minorias, de reforma, de mais direitos humanos e mais a favor dos pobres. Foi aí que surgiu esse conceito de direita e esquerda. Foi se espalhando depois por várias democracias do mundo. Quase toda democracia tem, e ela varia de acordo com o país que você está. Por exemplo, a direita argentina lá do Javier Milei, ela é a favor do casamento gay. Já fizeram até palestra sobre isso, com bandeira lá, pedindo que o governo autorizasse o casamento gay.
Já a direita aqui no Brasil, não. Eles acham isso abominável. Então, se um direitista aqui do Brasil fosse para a Argentina, ele ia ter alguns choques de realidade ao ver que a direita de lá compartilha com algumas ideias que a esquerda daqui defende. Então, esse conceito de direita e esquerda, ele varia de acordo com o local que você está. E aí o que acontece? O Olavo de Carvalho ele começou a enxergar a esquerda no mundo todo como se fosse comunista, marxista, socialista. Ele pregava que as faculdades estavam cheias de doutrinadores marxistas. Engraçado que ele nunca fez faculdade na vida, mas ele sabe que as faculdades estão cheias de doutrinadores. Como que ele sabe disso? Então já é o primeiro ponto contraditório dele. Aí o que ele não entende, nunca entendeu o Olavo de Carvalho, pessoal, é o seguinte: muitos professores eles tendem mais para a esquerda, não que sejam marxistas ou comunistas, que isso aí seria estar na extrema esquerda. Mas muitos professores, principalmente de áreas humanas, como geografia, história, filosofia, eles tendem mais para a esquerda, justamente pelo fato deles estudarem isso desde a Revolução Francesa. Porque quando você vê a Revolução Francesa, você fica pensando, poxa, se eu tivesse lá, eu estaria de que lado? Do lado da elite que é rica? Da elite que é conservadora, moral, cheia de frescura? Ou eu estaria do lado dos pobres que estavam passando fome? Então é claro que uma pessoa normal, que não é preconceituosa, que não é nada disso, ela ia ficar do lado dos pobres. Uma pessoa que tem o mínimo de empatia. Então é claro que os professores eles vão pender mais para a esquerda, porque a esquerda, sempre historicamente, ela esteve mais preocupada com pautas sociais do que com pautas morais. E a direita é o contrário. Que nem eu já fiz vídeo aqui para vocês falando da bancada gospel em Brasília. As pautas dele é proibir mulher trans, é proibir casamento gay, é que mulher trans não use de banheiro, é que gays não possam frequentar tal lugar, é isso e aquilo, não sei o quê. Para eles acham que a sociedade, os problemas se resumem à sexualidade. Vamos combater os gays. Tanto que eu fiz um vídeo mostrando que aqui em São Paulo o vereador mais votado foi o Pavanato. Em 3 dias ele já fez 3 projetos contra mulheres trans. Sendo que São Paulo tem Cracolândia, tem lixo na rua, tem assalto. O centro de São Paulo está morrendo por causa da violência, mas a preocupação é combater as mulheres trans, que não são nem 2% da população. Essa é a direita. Já a esquerda está preocupada mais com quem? Acabar com a Cracolândia, diminuir a criminalidade, dando oportunidade para os jovens da periferia, dar mais oportunidade para pessoas afrodescendentes através de cotas, que eles possam estudar e ter um nível superior, etc, etc, etc. Então tem essa grande diferença entre pautas sociais e pautas morais, que também são chamadas de pautas de costumes, que é o que a direita sempre defende. Você pode ver na internet, quem segue perfis de direita, sempre tem pautas de costumes no meio. A Anitta vai lá, fala um palavrãozinho, a Anitta quer destruir minha família. Como se essas pessoas nunca tivessem ouvido um palavrão na vida, né, pessoal? Mas é exatamente isso. Então o Olavo ele começou a demonizar um lado da sociedade política, que é a esquerda. É por isso que hoje em dia, até hoje, tem gente que terminou amizade comigo, me xinga, ou tem raiva de mim, porque as pessoas não entendem que numa democracia pode ter direita e esquerda, senão seria uma ditadura. É normal ter os dois lados. Eu por exemplo, não tenho raiva nenhuma de quem é de direita. Várias pessoas já comentaram no meu canal, não, Ronaldo, eu sou de direita, mas eu respeito você. Eu digo, beleza, fera. A democracia é isso, você não é obrigado a ser todo mundo do mesmo lado, senão não seria uma democracia, seria uma monocracia. Mas o Olavo não, ele fez toda uma corrente aí conspiratória, dando a entender que a esquerda é comunista, marxista, tem que ser combatida, porque eles vão destruir sua família, seu filho vai virar gay, vão botar mendigo na sua casa, você vai comer cachorro, vão fechar sua igreja. Toda essa loucura que existe até hoje começou com o Olavo de Carvalho. Agora, e a leitura dele, pessoal, da realidade, além de ser falsa, porque ele se baseia em muitos dados falsos para as afirmações dele, e o rapaz ainda disse que ele tem mais conhecimento que eu, mas enfim, ele omite o outro lado da história. Toda a história tem 2 lados. E que nem eu já falei aqui para vocês no canal, eu tenho até um vídeo antigo chamado Regra de 3 Fontes. Se você só se apega a um lado da história, você vai ficar preso naquele lado, numa bolha. E aí você pode cometer erros. Que nem eu falei, por exemplo, assim, quem assiste meu canal, assiste outros canais também. Até canais de cristãos, de pessoas que me refutam, não me importa. Porque se você ficar preso só numa bolha, se eu cometer um erro, você também vai cometer um erro. E eu sou um ser humano, posso errar como todo mundo. Cometo erros. Então eu sempre falo, analise várias fontes diferentes para você tirar a sua conclusão. O Olavo não fazia isso. Por exemplo, o Olavo falava que os comunistas mataram milhares de pessoas mais que os nazistas. Na China foi 10 milhões e na Rússia chegou a 100 milhões de mortos. Eu não vou entrar no mérito se isso é verdade ou não, pessoal, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E eu ia ter que ficar um bom tempo explicando isso aí para vocês, tá? Então vamos tomar esse fato dele como se fosse verdade. Os comunistas, que foi lá Stalin e Mao Tse Tung, mataram milhares de pessoas. Beleza. Agora, por que as pessoas nunca falam, por exemplo, do genocídio de Bengala? Que foi o maior genocídio famélico até hoje da história da humanidade. Quem não sabe o que é famélico é fome. O Winston Churchill se negava a mandar comida para os indianos, ele ainda roubava as comidas deles que eles plantavam, os arroz, porque ele falava que tinha que ser usado no esforço de guerra. Não deixava nem eles comer o que eles mesmos plantavam. As ruas da Índia eram cheias de pilhas de corpos de pessoas que morreram de fome. Foram milhares de indianos. Esse é o maior genocídio famélico
da história da humanidade. O Winston Churchill era o que? Era comunista? Não, ele era capitalista, britânico, de direita. Por que não falam também do rei Leopoldo? Rei Leopoldo, por causa dos diamantes lá na África, ele decapitou milhares de pessoas, as mãos e os pés. Milhares de africanos foram decapitados. Imagina você viver sem as mãos ou sem os pés. Tem até aquela foto clássica que me choca muito, que eu não vou nem colocar aqui, nem teria como também, mas é uma foto chocante que é um pai africano olhando para os pezinhos e para as mãozinhas da filha dele, que era só uma criança. O rei Leopoldo era comunista? Ele era socialista? Ele era marxista? Não, o rei Leopoldo era de direita, era capitalista, tanto que era o capital que ele queria aumentar através de diamantes. Por que não falam também de Hitler, né? Que o vira e mexe tentam jogar como se Hitler fosse comunista. Não, o Hitler não era comunista, ele era de extrema direita, era capitalista, e o Hitler fez um dos maiores genocídios que a humanidade já viu, 6 milhões de judeus, fora gays, ciganos, pessoas com deficiência, e criou a maior guerra que a humanidade já viu, envolvendo 5 continentes. Era comunista também, como dizem, alguns dizem aí por aí? Não, pessoal. Então o que o Olavo de Carvalho não tinha cognição para entender, apesar dele ser bem mais inteligente que eu, né, como o rapaz falou, ele não tinha cognição para entender que isso não tem nada a ver com direita ou esquerda. Na humanidade surgem monstros na humanidade, surgem ditadores na humanidade de todo lado político. Nós já tivemos ditadura de esquerda e ditaduras de direita. Não tem a ver com aspecto político, tem a ver com pessoas que são extremistas. Não tem um lado perfeito. Ah, a direita é perfeita, a esquerda é perfeita. Não. Eu, por exemplo, hoje eu compartilho mais de ideias da esquerda, mas pode surgir um maluco de esquerda que quer implantar uma ditadura de esquerda no Brasil. E aí? Então não tem nada a ver com direita ou esquerda, tem a ver com as pessoas, o ser humano. Mas ele fazia o quê? Ele omitia esses outros dados. O tanto de genocídio de capitalistas que nós tivemos na história da humanidade, eu estou falando de história recente. Ele omitia esses dados e joga tudo na culpa da esquerda. Ora, meu, porque a esquerda mata, a esquerda quer destruir sua família, meu, a esquerda quer corromper isso, quer corromper aquilo, ora, meu, ora. Tudo isso ele falava. Ele ignora que na história da humanidade nós tivemos, por exemplo, vieses que eram mais de direita que tinham ideias de esquerda, que nem eu falei da Argentina para vocês, e vice-versa. Por exemplo, Sócrates diz que ele defendeu a ideia de um exército gay na guerra. Parece até que ele fez isso, mas outros falam que é lenda. E você vê, Sócrates não era comunista, nem tinha comunismo ou nada parecido com isso na época dele. Então é o ser humano que cria essas coisas. Não adianta você demonizar um lado, como se esse lado fosse mal, terrível, que ia acabar com a humanidade, sendo que o seu lado já fez coisas bem piores. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O Olavo só demonizava a esquerda. Por isso que o Brasil ficou dividido depois que deram espaço para eles, para os seguidores dele, como o Nando Moura, MBL, aquele Brasil Paralelo, não sei o quê. Todos esses canais ajudaram a fomentar as ideias do Olavo de Carvalho. Não, a esquerda é má, a esquerda é comunista, a esquerda é contra a igreja, a esquerda é contra isso, a esquerda quer acabar com sua família, a esquerda quer que seu filho vire viado e não sei o quê. Tudo bobagem. Por exemplo, a esquerda defende mais os homossexuais. Por quê? Porque é uma minoria. E eu milito aqui no meu canal por isso. Eu falo, os homossexuais têm todo o direito de ter sua sexualidade. Mas aí a direita, essa direita olavista convenceu todo mundo de que você defender um grupo que é minoritário e é vítima de violência, você está sendo comunista. Chega um absurdo de chamar o Papa de comunista. Essa semana no Twitter o Leandro Rocha falou que o Papa é comunista. Só porque o Papa ousou a seguir aquilo que Jesus falou. Ajudar os pobres, os famintos, os necessitados, não ter discriminação com gays, pretos, essas coisas. Isso faz do Papa um comunista. Tendo que o Papa não tem nada a ver com comunismo. Esse pessoal nem sabe o que é comunismo. Entendeu? Mas foi o Olavo que propagou essas besteiras. Ele idiotizou uma parte da população através de seus livros. Onde ele fez isso, uma filosofia política barata, sem profundidade, rasa, só demonizando a esquerda e tudo mais, como se as faculdades estivessem cheias de professores doutrinadores querendo fazer a cabeça do seu filho, para ele se tornar um comunista no futuro. Foi isso que o Olavo de Carvalho fez. Fora que o Olavo ele se meteu em campos, né, que não era dele, ou da área dele, onde ele provou ser ignorante em muitos assuntos, né? Por exemplo, uma vez ele fez um tweet e falou que cigarro não faz mal para a saúde, que ele nunca viu uma pessoa sequer que tenha morrido por causa do cigarro. Hoje nós sabemos que o cigarro faz mal para a saúde. Eu sei porque eu sou fumante, eu sei que eu deveria parar de fumar, e eu sei que o cigarro faz um puta mal para a saúde. Não é porque eu fumo que eu vou falar uma barbaridade dessa, como o Olavo de Carvalho falou. Depois ele falou que vacinas mata. Quer dizer, cigarro faz bem e vacina mata. Eu fiz até uma brincadeirinha aqui no canal, vou colocar aqui para vocês verem se eu lembrar, que isso é ridículo. As vacinas que salvaram vidas e combateram doenças na humanidade fazem mal. O cigarro que faz mal pra caramba, cigarro não faz mal nenhum. Uma vez ele falou sobre a Terra plana, que ele não tinha certeza do formato da Terra, e que ele nunca teve tempo para se dedicar a tentar refutar os terraplanistas, e ele nunca viu ninguém conseguir refutar um terraplanista. Porra, o cara é inteligente, meu. Porra, meu. O cara é inteligente e não acha que ninguém consegue refutar um terraplanista, meu. Terraplanistas vindo encher o saco daqui a pouco. Antes de vir encher o saco, terraplanista, faz o meu desafio aí no canal, tá? É só pegar uma tabuinha, uma bolinha,
prova para mim que a Terra é plana, tá? Se quiser, eu até mando uma tabuinha pelo correio. Então, pessoal, resumindo é isso. O Olavo era um velho louco e ele ajudou a desequilibrar boa parte da sociedade com as suas ideologias malucas. Onde tudo é esquerda, tudo é a culpa de todos os males do mundo é da esquerda, a esquerda deve ser destruída, combatida, a esquerda é má. E ele ignora todos os problemas e defeitos da direita. Tudo que a direita fez. Se a gente fosse pegar, por exemplo, só os Estados Unidos, que é o maior país capitalista do mundo, rapaz, ia dar uns 3 vídeos aqui no canal. Jogaram bomba em Hiroshima e Nagasaki, exterminaram quase todos os seus povos indígenas, trouxeram negros da África para serem escravizados no seu país, destruíram vários países do Oriente Médio, da África, da Ásia, tudo por sua ganância, fizeram verdadeiros genocídios em algum lugar, usaram napalm contra os vietnamitas, o que é até proibido hoje em dia, para tentar matar os vietnamitas, numa cruzada anticomunista. Muita gente inocente mesmo morreu por causa disso. Fora o que eles tomaram do México, da França, da Espanha, agora querem tomar o Canadá e o México de novo. Isso aí eles não falam, eles pintam como se o capitalismo fosse bom e a direita é perfeita e bonita. Não, pessoal, não é bem assim. Tá? Vou finalizar o vídeo só para deixar bem claro. Toda democracia tem direita e esquerda. Você pode seguir o aspecto que você quiser porque você é livre. Ninguém é obrigado a pensar por você e você não é obrigado a seguir o que as pessoas querem. Você tem que ter a capacidade o bastante para escolher o lado que você compartilha mais ideias e entender que a outra pessoa também tem o direito de ter ideias diferentes das suas. No campo político. Não é obrigado todo mundo ser igual, tá? E eu compartilho mais ideias da esquerda, porque a direita, para mim, na minha opinião, é anti-ciência, que nós vimos aí um governo se negando a comprar vacina e demonizando vacina. Aliás, o Bolsonaro, desculpe eu falar, mas ele foi o único presidente do planeta que não tomou vacina. Vocês sabiam disso? O Trump se vacinou, o Milley se vacinou, todos esses aliados que ele gosta se vacinaram, lá o Bukele tomou vacina, ele foi o único que não tomou vacina no mundo. Curioso, né? E também a direita é teocrática. Que nem o Bolsonaro falava que queria escolher um ministro do STF por ser terrivelmente evangélico. O ministro pode ser evangélico, pessoal, não tem nenhum problema, mas não é o critério para a escolha. Tem que ser um ministro competente que entenda de leis e da Constituição. A crença pessoal dele não deve ser o motivo de escolha, porque senão você começa a criar no Brasil uma teocracia. Já imaginou tudo aparelhado por cristãos, como eles querem? A teologia do domínio? Rapaz, muita gente já está fodida no Brasil, principalmente eu. Eu com certeza ia ser preso, ou expulso do país, ou morto. Então, não tem como eu compartilhar com essas ideias, pessoal. Por isso que hoje eu me considero mais centro-esquerda. Eu nem me considero de esquerda, tá? Para ser bem honesto para vocês, que a esquerda também tem muitas coisas que eu discordo, muitos absurdos. Eu critico a esquerda no meu canal de política também. Quem quiser lá ver, pode ver. Eu meto o pau nessa bajulação ao Maduro, sabe? Eu não entendo porquê. O apoio ao Hamas, sabe? A questão da Ucrânia também, eu não entendo como a esquerda toma certas posições. Então, eu tento ser um cara racional. Eu não sou ideológico nem fanático, eu tento ser pragmático. Não é porque eu compartilho mais ideias da esquerda que eu vou pegar o combo todo e o pacote completo. E eu acho que todo mundo deveria ser assim, independente de direita e esquerda. Então fica a reflexão. Se você é de direita, você não é obrigado a concordar com tudo que a direita fala. Ah, eu sou anti-vacina porque eu sou de direita. Não, pessoal. Dá para ser de direita e ser a favor da vacina, porque isso é uma coisa científica, biológica. Tá? Mesmas coisas da esquerda. Não é porque o cara é de esquerda que ele é obrigado a concordar, por exemplo, com o Nicolás Maduro. É um cara que só está fazendo uma ditadura lá terrível na Venezuela. E assim por diante. Mas eu vou parar por aqui, senão eu fico me estendendo e o vídeo acaba pegando outros assuntos que não são do vídeo. O foco era o Olavo de Carvalho. Quem gostou, dá um like aí, comente o cachorro, ativa o sininho, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Isso tudo vai estar ajudando o canal a ter mais engajamento. Muito obrigado a todos que assistiram, paz a todos.